Meu marido prometeu ontem para meu filho que não vai mais beber e fumar. Ele falou que vai honrar com a palavra dele. Eu posso confiar? Ele tem um problema com álcool e drogas também. Então, olha só, isso é péssimo, péssimo, muito ruim, isso é muito ruim. Eu sei, Vitor, como assim muito ruim? Ele prometeu para o filho, prometeu, né, que não iria mais beber, que não iria mais fumar e que ele iria honrar com a palavra dele. Por que isso é péssimo, na minha opinião? Porque isso é uma autossabotagem muito grande. Ele pode estar falando sério, ele pode estar falando com convicção, com verdade, ele pode estar falando isso com intenção de não usar mais, de não beber mais, e ainda querendo declarar que vai honrar com a palavra dele. Só que isso é de uma ingenuidade muito grande, dada o entendimento sobre a dependência de álcool. Né? Não é uma coisa assim que você promete que não vai mais fazer e agora não faz mais. Para ele estar prometendo algo assim, na cabeça dele é possível que ele ache que é uma questão simplesmente de vergonha na cara, de agora começar a ser mais honesto, mas nunca foi falta de vergonha na cara, nunca foi falta de honrar com a própria palavra. Não foi uma coisa tão simples assim. O problema com o álcool é muito mais complexo. E na medida que o alcoolista promete, e ainda mais dizendo que vai honrar a palavra, ele cria uma situação difícil, muito pesada muitas vezes para ele, que talvez ele ainda não está pronto para fazer isso ainda, ele já faz uma promessa muito grande, e aí a hora que ele tropeçar, se ele tropeçar, né, talvez dê certo, tomara, torço para que dê certo, mas é muito difícil, porque é desafiador mesmo. Então ele simplesmente prometer, e se ele tropeçar algo que é natural no início de uma mudança, ele tende a se sentir com uma coisa muito negativa, que a gente chama de efeito da violação da abstinência. Isso pode acontecer com qualquer mudança de comportamento, mas é muito forte quando a pessoa está parando de beber e ela promete demais, ela fixa para todo mundo dizendo, olha, eu nunca mais vou beber, eu vou honrar com a minha palavra, ó, olhando nos seus olhos eu digo que não vou mais beber. Isso é um peso muito grande para se colocar, é uma expectativa irrealista, é uma exigência desnecessária que ele se coloca, e aí depois, a hora que ele tropeçar, vai vir um tombo muito grande, tende a vir, né? Tende a vir um tombo muito grande, uma vergonha muito grande, uma angústia muito grande, e isso pode afastar ele de construir uma sobriedade sólida. Tá bom, mas ele fez isso. E agora, Vitor? Posso confiar nele? Nele você pode confiar, mas quem você não pode confiar é na doença dele. Ele, acredito, ele pode estar falando sério. Ele pode estar falando sério. Só que o problema é que o problema não é ele, nunca foi ele. O problema é a doença dele. Então é na doença que você não pode confiar. Como eu sempre digo para minhas alunas o seguinte: não tenha desespero quando as coisas estiverem difíceis. E nem ingenuidade quando as coisas estiverem fáceis, melhores. Porque isso é uma sabotagem muito grande. Tem que ter sabedoria, tem que ter estratégia para poder combater essa doença. E não achar que, ó, agora eu posso confiar na palavra dele, porque não é uma questão de confiar na palavra dele, é uma questão de entender a doença dele. Mas beleza, ele falou isso, o que você faz? Eu recomendaria para você não levar isso ao pé da letra, compreender melhor, entender isso como um bom sinal, a boa intenção dele de não querer mais beber, mas observar que é possível que ele se sinta muito pressionado por si mesmo e aí se sabote num ciclo de vergonha, angústia e ansiedade exagerada, desnecessária para o processo de parar de beber. Né? Porque para parar de beber, ele vai ter que desenvolver muitas estratégias, ele vai ter que desenvolver essa capacidade de viver sóbrio, e é possível fazer sem ajuda? Às vezes é possível. Claro, você pode auxiliar ele a se comprometer e ele pode acabar buscando isso sozinho? Pode. Existem vários caminhos para ele não beber mais. Só que para ele conseguir isso, ele também tem um processo dele que precisa ser visto com paciência. Não que demora muito, mas quanto mais a gente tem a mente mais aberta e mais clara e mais flexível, mais compreensiva, a gente começa a abrir mais possibilidade para pensar em estratégias melhores para poder resolver isso e não ficar travado num ciclo de vergonha, travado num ciclo de baixa autoestima, porque ele vai lá e tropeça e começa a se achar um caso perdido, e aí ele vai lá e tropeça e você olha e pode pensar que ele é um caso perdido, quando não é. Quando talvez estava indo bem, e a sabotagem foi essa droga de ter prometido, a sabotagem foi essa droga de ter achado que, agora eu vou confiar nele. Nele você confia, na doença nunca. A doença é muito malandra, a doença é muito perversa.